Foram anunciados aí mais nomes para o Ministério da Fazenda do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Hora certa agora na PAN, 10h26. A repórter Yasmin Costa acompanhou este assunto e tem mais informações agora para a gente. A equipe econômica do governo Lula começa a tomar mais forma. Os primeiros nomes foram confirmados pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gabriel Galípolo será o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o número 2 da pasta. Galípolo é economista ligado ao PT e especialista em parcerias público-privadas. Ele fez a ponte entre Lula e representantes do mercado financeiro durante a campanha eleitoral. O outro nome anunciado foi o de Bernard Api. Ele será o secretário especial para a reforma tributária. O economista é mentor da proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. De 2003 a 2008, comandou a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a Secretaria Extraordinária de Reformas Econômico-Fiscais nos 2 primeiros mandatos de Lula. Durante o anúncio dos novos nomes, Fernando Haddad disse que o grande desafio da equipe será corrigir erros cometidos este ano, principalmente por conta do assodamento do período eleitoral. O futuro ministro da Fazenda voltou a criticar o teto de gastos e disse que a reforma tributária e a nova âncora fiscal podem caminhar juntas. A primeira providência que eu vou tomar no começo do ano é reestimar a receita, que, na minha opinião, não tive ainda o tempo necessário para me debruçar sobre a peça. Está subestimada. Se, porventura, o diagnóstico preliminar que nós fizemos estiver correto, de que a receita está subestimada, nós vamos aí pensar, a partir do recálculo da estimativa, nas providências que nós vamos tomar já para o ano que vem. Outro nome que vai compor o governo Lula é Aloysio Mercadante. O ex-ministro vai ocupar a presidência do BNDES. O anúncio foi feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que criticou a reação do mercado quando o nome de Mercadante ainda era especulado. Eu queria dizer ao glorioso mercado. É um mercado que muitas vezes parece invisível. Ao tentarem julgar o que nós estamos fazendo, digam se em algum momento da vida do mercado brasileiro ganharam tanto dinheiro como ganharam de 2003 a 2008, quando eu presidi este país. Ao anunciar o nome de Mercadante, Lula também declarou que as privatizações vão acabar. Vai acabar privatizações neste país. Já privatizaram quase tudo. Mas vai acabar e nós vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, celebrou a indicação de Mercadante para o BNDES. Gleice disse pelas redes sociais que o aliado é herdeiro de pessoas comprometidas com o Brasil. Mas para investidores, a nomeação de Aloysio Mercadante sinaliza uma política econômica com possível expansão de gastos públicos para impulsionar o crescimento. Política essa adotada, sobretudo, no governo Dilma Rousseff, gerando preocupação em relação a um eventual descontrole fiscal. Fica o receio entre analistas com uma possível revisão da lei das estatais que impõe regras mais duras para a gestão de empresas públicas, com o objetivo de blindar as companhias da interferência política. Hora certa agora, 10h30. Vamos chamar o professor Denis novamente. Professor, como você viu o anúncio desses nomes, né? A gente já tinha Fernando Haddad e outros nomes para os futuros ministérios de Lula. E ontem o Aloysio Mercadante aí como presidente do BNDES. A gente está vendo nomes, pelo menos ali na equipe econômica, nomes de pessoas que sabem, né? Entendem de economia. Um dos receios do mercado é o pouco familiaridade do Haddad com a economia, apesar de ele ser mestre em economia, não é o foco dele. Ontem mesmo ele falou, o foco dele é política, né, é fazer as negociações. Ontem mesmo, durante essa entrevista, ficou claro assim, que
ele não está muito a par dos assuntos econômicos, que ele estava preocupado até 4 dias atrás, até as eleições, com a eleição dele a governador, e depois ele ficou sabendo que ele poderia ser cotado para a economia, então ele começou a se inteirar, mas bem discretamente, e agora há 4 dias que ele está mais focado nisso. Então, trouxe alguns nomes que podem apoiar, porque são nomes mais ligados ao mercado, mais ligados à parte tributária, como o API, que pode ser um bom negociador ali com o Congresso da proposta que já está ali para fazer isso deslanchar. Por esse lado, parece bom. Agora, o Mercadante preocupa porque ele é um político indo para uma empresa do porte da Petrobras, com capacidade de gasto da Petrobras, e a gente já viu isso no passado, né? Uma gestão não tão técnica, não preocupada tanto com os negócios com a empresa, mas e sim em expandir gastos. E aí, pelo tamanho da Petrobras, ela é importante porque ela acaba consumindo de todo o mercado. Só que, se a gente lembrar da história recente e o que a Lava Jato nos mostrou, assim, era uma empresa mal administrada, extremamente inchada, com muito mais funcionários do que necessário, porque depois que começou a Lava Jato, 1 ano depois, a gente viu que 140 mil pessoas foram demitidas da empresa, ou seja, existiam 140 mil pessoas que não precisavam estar ali. E nos últimos anos a empresa foi, nesse ano especificamente, extremamente lucrativa. Então, assim, a empresa que está indo bem, que o mercado entende que está, né, ajudando inclusive o governo com arrecadação de tributos e distribuição de dividendos. Se a gente mudar isso, e a gestão do BNDES no passado foi distribuindo dinheiro para grandes empresas, ou seja, não foi estimulando o pequeno produtor, a pequena empresa, que é quem mais gera emprego. Então, isso são todas questões que preocupam o mercado, né? E para acomodar o mercadante, teve que mudar a lei das estatais. E foi bem rápido. Esses são assuntos que preocupam a economia, sem dúvida. Diogo Schelp, gostaria de saber como você avalia essas escolhas aí do presidente Lula para os seus futuros ministros e também o Aloysio Mercadante na presidência do BNDES? Bom, complementando o que o professor falou e depois já emendo numa pergunta para ele, mas o que se sabe, por exemplo, né, avaliando aí como o mercado recebeu essas indicações, no caso de API, sim, um especialista aí em reforma tributária, no caso de Galípolo, há um certo pé atrás, porque ele não é visto exatamente como um economista liberal, né, como alguém do mercado com uma visão liberal. Ele é mais visto por muitos como alguém com uma visão desenvolvimentista, né? Assim como o Mercadante, que tem também uma visão desenvolvimentista. A gente viu na declaração do Mercadante ele falando sobre investir para alavancar a economia, né? Jogar dinheiro para alavancar a economia. E uma outra questão importante é que Mercadante no BNDES relembra aquele passado do BNDES como um fomentador de campeões nacionais, que eram empresas, né, grandes empresas, como o professor falou, que tinham, né, negócios lá fora, interesses fora do país, e recebiam grandes financiamentos para fazer serviços, por exemplo, de engenharia. A gente lembra aqui das construtoras. Isso teve muitas repercussões, inclusive de corrupção, que extrapolou as fronteiras brasileiras. Então, a pergunta que eu faço para o professor é o seguinte: diante de tudo isso, professor, diante dessas falas e também da grande confiança que o Lula está passando, né, dizendo que o mercado lucrou muito nos anos dele, mas lembrando que o primeiro governo de Lula, por exemplo, teve uma conjuntura internacional muito diferente, né, inclusive de commodities, né? Então, diante de tudo isso, a gente pode considerar que esse terceiro mandato de Lula vai ter mais a cara do mandato de Dilma do que propriamente dos primeiros governos do PT? Pois é o que parece. Está mais com cara de Dilma do que com o primeiro governo do Lula, onde a gente tinha um governo mais, cargos ministeriais mais técnicos, e onde, de certa forma, acredito que queria passar uma mensagem de confiança para o mercado, para as pessoas, de que ele veio ali para fazer um bom trabalho, e depois que ficaram ali alguns anos do governo, falou assim: não, a gente já mostrou isso, agora a gente pode fazer mais nossas convicções. E essas convicções, é bem o que você falou, né? O Galípolo não tem ideias liberais, a ideia do desenvolvimentista, né? Traduzindo talvez por uma linguagem mais simples, assim, vamos expandir gastos do governo, vamos
estimular através de gasto, através de consumo. É importante? Funciona? Funciona com limite, né? Então, assim, eu posso fazer a Petrobras investir mais, gastar em pesquisa e desenvolvimento, que isso é positivo para o país, mas, ao mesmo tempo, ela precisa, de certa forma, atrair investimento internacional. Preciso trazer empresas que têm interesse em gastar no Brasil. Uma coisa que é prejudicial, por exemplo, que aconteceu com a Petrobras, né, porque é sempre uma preocupação do mercado, porque é uma enorme empresa. Uma exigência de conteúdo nacional. Então, vamos fazer gastar mais, mas ela tem que gastar no mercado interno. Então, por exemplo, criou-se artificialmente um mercado que estava destruído, que era das empresas de construção naval. Então, a gente não tem essa competência. É muito mais barato, muito mais eficiente comprar um navio do leste asiático, ali da Coreia, de países que têm experiência nessa construção. O navio sai rápido, sai a um custo razoável, do que obrigar a ser construído no Brasil, onde a gente não tem competência, tem ineficiência, sai mais caro e muitas vezes não é o ideal, né? Então essa é a preocupação, é de que a gente acabe gastando mais, mas de um jeito ruim, que não consiga alavancar tanto a economia. Talvez no primeiro momento, mas no futuro isso a gente vai vir uma conta para pagar, né?